Olá, amigos! É um prazer tê-los aqui. Eu sou o Gabriel. Eu estou empolgado por compartilhar essa jornada de conhecimento e reflexão teológica com vocês. Hoje vamos mergulhar em uma discussão fascinante sobre o papel da consciência na vida cristã. Vamos pensar teologicamente ou biblicamente sobre este assunto? Sabe aquela dor que uma pessoa sente quando suas ações ultrapassam seus limites morais? Então, essa é a consciência. Consciência é a alma distinguindo entre o que é moralmente bom e o que é moralmente mal, incentivando a praticar aquilo e evitar isto, apoiando um e condenando o outro. Essa é a definição de consciência. Essa ideia aplicada à palavra de Deus surge no Novo Testamento, principalmente se tratando da liberdade cristã, ou seja, aquelas questões da vida cristã na qual Deus nos deu liberdade dentro dos limites de sua lei. No livro de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos ensina algo muito importante. Ele diz: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. O que Paulo está nos ensinando aqui é que, como cristãos, temos liberdade em muitas áreas da vida, mas essa liberdade deve ser usada com discernimento e responsabilidade à luz da vontade de Cristo. Ele nos incentiva a pensar nas consequências morais e espirituais de nossas ações para não sermos dominados por coisas que nos afastem de Deus. Portanto, a liberdade de consciência que temos diante de Deus não nos dá licença para pecar, mas como pessoas redimidas pelo Espírito Santo, podemos avaliar o que é bom e o que é ruim à luz da consciência transformada. Por exemplo, Simon Kistemaker escreveu: Deus nos deu apetites naturais que podemos satisfazer em liberdade cristã. Por exemplo, nós somos limitados por leis naturais e morais. O comer e beber devem ser exercidos com moderação, e o sexo deve ser conservado dentro dos laços do casamento. Mas se uma pessoa cede ao pecado, ela é seu escravo, e o pecado é seu mestre. Uma pessoa pode exercer a liberdade cristã livremente em todas as coisas, contanto que isso ocorra em comunhão com Cristo. Em Colossenses capítulo 2, dos versos 20 ao 23, o apóstolo Paulo oferece uma valiosa instrução aos cristãos da igreja de Colossos sobre a liberdade de consciência em relação às regras humanas. Ele escreveu: Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças. Não manuseieis isto, não proveis aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Pois que todas estas coisas, com o uso, se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade, e de rigor ascético. Todavia, não tem valor algum contra a sensualidade. A Epístola aos Colossenses foi escrita para orientar os cristãos que estavam enfrentando a influência de um falso ensinamento que misturava elementos da filosofia grega com o judaísmo. Esse movimento pregava que os cristãos em Colossos deveriam submeter-se às diversas forças espirituais e praticar rituais específicos para apaziguar essas forças. No entanto, o apóstolo Paulo enfatizou que não era necessário submeter-se às doutrinas humanas criadas por seres humanos. A mensagem central aqui é a liberdade de consciência, que se expressa através do afastamento dessas regras feitas por homens. No capítulo 10, verso 22 do livro de Hebreus, o autor diz assim: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. A palavra má, da expressão má consciência, é traduzida da palavra grega poneros e tem diferentes interpretações. Alguns a veem como uma consciência miserável e oprimida pela culpa, enquanto outros entendem como uma consciência que lida tanto com a culpa quanto com a poluição causada pelo pecado. A ideia principal é que essa consciência está sob pressão de pecados conscientes, uma consciência acusadora ou aquela consciência que culpa. Então, a menção à lavagem do corpo com água pura, mencionado pelo autor, parece relacionar mais com a poluição, enquanto o perdão está ligado ao sacrifício de Jesus Cristo. Hebreus 10:22 nos ensina que o remédio para uma consciência fraca é submeter-se ao senhorio de Cristo, livrar-se da culpa através do arrependimento e confiar no sangue de Jesus, pois somente Ele é Senhor de nossa consciência e capaz de purificá-la. Chad Van Dixhoorn, comentando o capítulo 20 da Confissão de Fé de Westminster sobre a liberdade de consciência do cristão, comenta:
Em vez disso, temos a tendência de colocar o conselho dos homens no mesmo nível da palavra de Deus. E o conhecimento dessa tendência humana que faz com que os melhores pastores sejam cautelosos em não manipular suas ovelhas ou usar sua posição para dominar as pessoas. Ele continua: esse tipo de coerção da consciência pode acontecer quase que acidentalmente por meio de pessoas bem intencionadas que, ao dar conselhos, são controladoras. Um exemplo disso é a história de Martinho Lutero. Durante a Dieta de Worms, em 1521, Martinho Lutero proferiu algumas de suas palavras mais renomadas nessa dieta. Este encontro foi uma reunião imperial convocada pelo imperador Carlos V para que Lutero confirmasse ou retratasse o que ele havia escrito, já que suas 95 teses haviam gerado conflitos com a autoridade do Papa da época. Lutero declarou o seguinte nessa reunião: a não ser que eu esteja convencido pelo testemunho das Escrituras ou pela clara razão, pois não confio no Papa, nem apenas em concílios, visto que é bem sabido que eles têm errado frequentemente e se contradizem. Estou preso às Escrituras que tenho citado e minha consciência é cativa à palavra de Deus. Não posso negar e não negarei nada, pois não é seguro nem direito ir contra a consciência. Não posso fazer de outro modo. Que Deus me ajude. Amém. Em resumo, é crucial lembrar que quando nossa consciência está em jogo, não devemos ceder a doutrinas humanas, como ilustrado em 1 Coríntios capítulo 7, 23, já observado e já refletido por nós aqui. Nós devemos buscar orientação no Senhor, especialmente quando há uma tendência de equiparar o conselho humano à palavra de Deus, como nós vimos em alguns casos. Isso nos lembra da responsabilidade dos líderes religiosos em geral, de não manipular suas congregações, nem de abusar de sua posição para dominar as pessoas. Essa reflexão nos leva a afirmar o fato de que nossa consciência deve estar cativa ao Senhor Jesus Cristo, aquele que é o único dono da nossa consciência. E para isso nós precisamos olhar para a fonte, ou para a única fonte de revelação divina, a palavra de Deus, revelando assim a pessoa de Cristo e toda a sua vontade. Chegamos ao fim de mais um episódio. Espero que essa jornada de construção de conhecimento e reflexão teológica tenha enriquecido sua jornada como discípulo de Jesus. Se você gostou do que ouviu, não deixe de compartilhar e seguir para receber as atualizações. Comente aqui o quanto você valoriza sua consciência como cristão e fique à vontade para compartilhar mais pensamentos ou perguntas que possam surgir a partir disso. Meus amigos, obrigado e até a próxima.